Seguindo a nossa programação e entrando agora nos temas mais técnicos sobre a tributação, chamamos ao palco para o painel 2, o modelo de tributação do petróleo no Brasil e benchmark internacional. Por gentileza, Eduardo Pontes, sócio fundador da Enfis Consultoria. E Fábio Gaspar, Country Tax Manager da Shell, por gentileza. Senhores, quando quiserem, a palavra é de vocês. E vou passar rápido já para o Fábio, que eu já fiz uma fala de introdução. E o tema que nos coube aqui é falar um pouquinho da comparação, né, e algumas realidades que a gente pode utilizar como benchmark para melhorias, né, melhorias para o nosso setor. Deixa eu só ver onde é que passa. Bom, eu adicionei aqui só 2 slides para começar, já que a gente está falando de benchmark internacional, e sempre tem um tema que circula um pouquinho, né, a nossa área de óleo e gás aqui, que é a transição energética. Eu quis trazer um dado aqui muito rapidamente sobre como é que o Brasil está. A gente teve a COP, né, COP30, e muito se fala aqui sobre a parte de transição energética e combustíveis fósseis. Então, aqui é só uma mensagem para quem nunca viu essa figura aí, é só uma mensagem, né? E a gente olhando ali para o Brasil comparado ao mundo, é que nos dados de 2022, a gente já está ali em termos de matriz energética, né, de renováveis, que é o principal ponto da transição energética, a gente já está muito, 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 muito acima da realidade global, né? Então, e se a gente ainda bota ali talvez o fator gás natural, que não está bem expressado talvez nesse estudo aí, porque não tem uma elevação relevante de 2022 para 2050, a gente, né, que obviamente é fóssil também, mas que tem uma tendência a menos pegada de carbono, a gente também tem uma melhoria considerável e obviamente isso vem muito em linha com as nossas matrizes energéticas, principalmente hidroviárias. Então, isso para dar essa mensagem de que a gente está realmente aí num caminho muito, muito interessante da transição energética. Aqui uma outra visão, né, que mostra nas barrinhas aí também a nossa demanda de óleo, né, ela é persistente, isso não deve mudar. Enquanto lá fora a gente ainda tem uma demanda de matriz energética de carvão, né, especialmente nos países frios, para fins de aquecimento, mas também indústria, muito grande, coisa que a gente aqui não demanda, né? E é a fonte de energia mais poluente que a gente tem. Então, isso para dizer que a gente falando de benchmark internacional, né, o Brasil, em relação a fontes energéticas e fonte fóssil, a gente não só tem uma necessidade de produção muito relevante, né, por tudo que ela gera, que a gente já falou, já foi falado no painel anterior também, em relação ao PIB, empregos, mas também em relação à nossa fonte energética aqui mais limpa. E aí só um último dado, né, que olhando para o Rio de Janeiro também já foi falado a questão de ser 80% do PIB industrial vindo do óleo e gás, né? Então mais um motivo para a gente estar sempre aqui, não só pegando esses exemplos internacionais que o Fábio vai colocar aqui muito bem, mas a gente está sempre atento à continuidade dos investimentos, né? Não deixar ali um buraco, não deixar um período como a gente já teve lá no passado sem leilões, né? Sem grandes investimentos, que a gente mantém essa cadeia sempre muito, muito ativa. Então são dados que eu achei importantes. E aí vou passar aqui rapidinho também para contextualizar a introdução, a fala aqui do Fábio, que vai trazer o benchmark internacional, um pouquinho do nosso cenário Brasil. Então, um dado que eu acho muito importante da gente falar é a questão da arrecadação agora em números, né? Para cada barril de petróleo que a gente produz, 2/3, equivalente a mais ou menos 70%, eles são vinculados a participações governamentais, né? Então, entende-se aqui royalties, participações especiais, tributos. Então, para cada barrilzinho lá que alguém tira do poço, né, ou barril equivalente, no caso de gás, a gente tem 70%. Nosso cenário também brasileiro em relação ao sistema tributário, não preciso nem falar aqui para essa plateia que já está mais do que acostumada,
que a gente tem aquele dado, né, do World Bank, né, de 10 vezes mais complexidade para apurar e recolher tributos, né, ganhando ali no ranking negativo da Índia, inclusive 10 vezes mais do que o segundo pior lugar, né? Isso aí é que dá lugar a essa quantidade enorme que a gente tem de escritórios de advocacia e consultorias tributárias, né, onde eu me insiro nesse contexto aí. Inflação legislativa também, né? Eu acho que é uma coisa muito incomum, se a gente olhar para o resto do mundo, desse benchmark, a gente tem dados aí também de que a gente tem publicações de 55 novas normas tributárias, obviamente em diferentes esferas, né? Isso pesa muito também para os estados e municípios, o que torna a complexidade também, que a gente já falou, de entendimento, né? Entendimento sobre o como fazer certo, né? Isso não tem a ver com boa fé e má fé, isso tem a ver com interpretação e conhecimento, e que nos leva ao pior contencioso do mundo, né? 75% do PIB, isso em números aproximados, estão em discussão em contencioso também em diferentes camadas e esferas, né? Enquanto que a média da OCDE, a gente vê ali pequenininho, não chega a 1%, 0,28%. Então, enfim, por diversos mecanismos que não vale aqui falar sobre contencioso, mas para mim o dado mais importante desse quadrinho ali são os 16 anos que demoram. Então a gente já conviveu, principalmente aqui no setor de petróleo e gás, né, Fábio, com questões, por exemplo, até do split contratual, mas também CMS na base PIS da COFINS, são diversas discussões que duram anos e as empresas precisam continuar apurando o tributo, interpretando a lei antes de um trânsito em julgado, antes de uma jurisprudência confiável. Isso faz com que o contencioso só aumente, porque se você demora 16 anos para ter uma decisão sobre o que é certo ou o que é errado, né? Fora as decisões que mudam de primeira e segunda instância até o Tribunal Superior, a gente realmente vive nessas incertezas, tá? Então eu quis trazer esse panorama geral, nem vou entrar nos outros dois quadrinhos para deixar o Fábio falar mais do benchmark global, voltado realmente à parte principalmente dos contratos de concessão e partilha e como que essa arrecadação ela pode interferir nos postos. Então eu quis trazer esse contexto para introduzir o que a gente vai falar aqui, que é as formas de melhoria e o que a gente está vivendo aqui, especialmente no cenário atual do petróleo e gás. Dizer que o Fábio está aqui hoje no meio da licença paternidade, acabou de ter um menininho, né, há poucas semanas, então veio aqui prestigiar a gente também para falar um pouquinho disso. Fábio, vou te passar aqui, você fica à vontade. Bom dia a todos, amigas e amigos. Uma felicidade estar aqui mais um ano. Obrigado ao Edu pelo convite e parabéns à Firjan pela realização mais um ano desse evento que acho que já entrou no calendário anual aqui do Rio de Janeiro para a gente conversar sobre a indústria e sobre a tributação. Vários rostos amigos aqui, queridos na audiência. Encontrei alguns ex-alunos, até estava pensando, ouvi o Edu falar mais cedo sobre a importância da gente entender a atividade sobre a qual a gente tenta entender a tributação, porque é só assim que a gente pode fazer, né? E é engraçado que geralmente eu começo minhas aulas, não sei se algum aluno vai lembrar, falando que para mim o dispositivo legal mais importante da tributação é o artigo 110 do CTN, que dá superpoderes para o tributarista, porque ele fala que, por ser um direito de sobreposição, a gente tem que entender das atividades sobre as quais a gente está falando e sobre os demais direitos subjacentes para a gente poder, então, fazer a nossa prática, né? Que é uma prática difícil, sofrida, complexa, insegura, como a gente vê aqui por esses benchmarks. Mas, falando de coração, eu acho que é das coisas mais gostosas do mundo, né? Conversando com outro colega há pouco, que eu não via desde que eu retornei de uma expatriação, eu falei, e realmente essa foi a minha experiência, do ponto de vista pessoal, é super legal morar na Europa, adorei. Do ponto de vista profissional, não tem nada tão interessante quanto essa complexidade, essa ambiguidade que a gente tem no Brasil. Agora, isso é bom para o tributarista, é bom para o Edu, como ele estava falando aqui, que é prestador de serviço. É bom para o país? Aí é que eu acho que a gente pode começar a falar do benchmark. Então, o Edu cobriu aqui alguns desses benchmarks locais, né? O quão complexo, inflação legislativa, é difícil pagar, é complicado litigar. Isso redunda nesses gráficos que a gente vê à direita, que comparam, fazem um benchmark internacional do Brasil, do ponto de vista de atração do capital,
o benchmark do Brasil com os principais províncias produtoras, ou seja, países com os quais a gente concorre para atrair o capital para investimentos de exploração e produção. E aí sinto lhe dizer que toda essa complexidade, que por mais interessante, ela redunda numa inatratividade. Então, não considerando outros fatores, é óbvio, graças a Deus temos a geologia, precisamos continuar investindo em descobrir e melhorar, aprofundar o conhecimento sobre essa geologia, hoje com outras fronteiras que a gente vê no país, mas considerando o aspecto meramente econômico e amplamente considerado o fiscal, estamos dentro dos menos competitivos, dos países menos competitivos nesse benchmark. A gente vê ali nesse gráfico que o Brasil, seja na partilha ou seja na concessão, mas principalmente no modelo de partilha, somos bem pouco competitivos. E é isso que a gente tenta, eu acho que estudar e estar junto nesse tipo de evento para tentar melhorar a competitividade do Brasil para que a gente tenha emprego e renda. Então, vamos lá. A gente está falando aqui da cadeia de valor do petróleo e gás. A cadeia de valor é o que a gente vê nessa animação. Sai desde o petróleo que sai do fundo do mar, no nosso caso, né? Mais de 90% do petróleo brasileiro é produzido offshore. Então, vai desde os nossos campos offshore, majoritariamente, até a produção, o transporte, o refino, distribuição. Mas hoje a gente vai focar mais no recorte ali da exploração e produção. E se a gente olhar todo esse contexto fiscal, eu queria ressaltar aqui, eu gosto de trabalhar com números 3, né? Então eu queria ressaltar 3 pontos fortes que o nosso modelo tem e 3 pontos de preocupação. Um primeiro ponto forte, e já foi aludido aqui de manhã, é o Repetro. Acho que o Repetro, obviamente, sempre sujeito a melhorias, como a gente vem vendo ao longo das últimas décadas, melhorias. O Repetro é reconhecido como um instrumento fundamental e importantíssimo no Brasil, precisa de melhorias ainda, mas isso já nos coloca numa posição em que a gente pode dizer que, majoritariamente, a tributação é reduzida na fase de investimento. Ora, é óbvio, não faz sentido tributar um investimento ao invés de incentivar o investimento para sim tributar a riqueza. Então, o Repetro, eu acho que é muito bem sucedido nisso, e não obstante melhorias que a gente continua sugerindo. Uma outra coisa interessante que o Brasil tem, e isso é menos óbvio, são o que a gente chama de creaming mechanisms, que são mecanismos que capturam os choques do petróleo, que são cíclicos, acontecem, está acontecendo um agora, e tem ampla discussão a respeito. Agora, os creaming mechanisms brasileiros, eles permitem que a arrecadação cresça com um petróleo mais alto. E ela vai naturalmente diminuir com um petróleo mais baixo. Então, são esses royalties, mais royalties são arrecadados, participação especial, muito mais, lucro em óleo, earn-out, nos casos de alguns tipos de contrato, e até imposto de renda e ICS, porque, obviamente, se as empresas eventualmente fazem mais lucro, esse não deixa de ser um creaming mechanism, né? Onde o Estado captura esses rendimentos eventualmente extraordinários. E um terceiro ponto para mim, que é relevante, quero acreditar, acho que todos acreditamos, é a reforma de indiretos. Porque, ora, a gente está indo na direção de uma simplificação que a gente nunca viu antes no país. Se ela realmente for fruída, a gente vai chegar a um ponto em estar perto de países em que indiretos não é tão relevante. E aí é a má notícia, talvez, para os consultores, para os advogados, porque na maioria dos países, indiretos não tem tanta relevância. Você não vê advogados ou consultores do tributário participando da estruturação de atividades ou de contratos para olhar os tributos indiretos, porque simplesmente eles não são capturados nessa cadeia, eles são efetivamente repassados para o consumidor final. Creio e quero crer que é onde a gente vai chegar em 2032. É óbvio que a gente mora no Brasil, a gente já teve surpresas, espera que elas não aconteçam, mas eu quero crer que essa seja uma boa notícia, que a gente diminua essa incerteza, insegurança jurídica no espectro de indiretos com a reforma tributária. Então, acho que são 3 pontos positivos.
Agora, 3 pontos de preocupação. Ainda assim, mesmo com o Repetro atraindo investimento, que depois gera riqueza, essa sim tributada, mesmo com trimming mechanisms, mesmo com a simplificação da reforma, a gente continua vendo um alto nível de incerteza por medidas legislativas, regulatórias, que visam alterar como a tributação funciona enquanto o jogo está acontecendo. Então, isso é essencialmente insegurança jurídica. Como alguns países lidam com isso? É o segundo ponto. Em muitos países existe uma cláusula chamada Stability Clause, Tax Stability Clause, que é o seguinte: você fixou o seu economics para o seu contrato. O Emiliano falou aqui que os contratos são de 20, 25 anos, quiçá 35 anos. Se você olha um contrato de partilha, é um contrato de 35 anos. Então, se você avalia os econômicos desse contrato e ao longo desses 35 anos as regras mudam, é óbvio que esse jogo muda. É óbvio que tudo isso causa um impacto. E é por isso que em alguns países existe essa Stability Clause para dizer basicamente o seguinte: fixou os parâmetros econômicos desse contrato na data da assinatura, se tiverem mudanças legislativas, tributárias, elas não se aplicam para esses contratos, porque eles ficaram sujeitos àquelas regras econômicas fixadas naquele momento. A gente não tem isso no país. Poderia resolver parte da insegurança jurídica. E, finalmente, aludindo àquele gráfico que a gente viu antes, a falta de competitividade perante outras províncias, né? Então, foi falado aqui no painel anterior da Guiana e, enfim, outras novas províncias produtoras. Aliás, estava lendo hoje de manhã, a Guiana provavelmente esse ano vai ter o maior crescimento econômico do mundo. Certamente não é alheio à questão do petróleo. Então, tudo isso é importante. E a gente precisa atrair o capital para ter emprego, renda e arrecadação. Então, eu queria fazer uma provocação agora, que eu vou voltar a ela no final. Eu gosto muito dessa frase de Haruno Suassuna, porque eu tento ficar me colocando nela. Cara, quem sou eu? Eu sou um otimista? Eu sou um pessimista? Ou eu sou um realista esperançoso? Eu já vou antecipar. Eu geralmente sou um otimista e eu me frustro, choro, fico decepcionado por ser um otimista. Mas para ele, o otimista é um ingênuo. Então, é isso que me frustra. Muitas vezes eu acho que eu sou um ingênuo. O pessimista é um chato. Amargo. O pessimista é um chato. Mas vale a pena a gente tentar ser um realista esperançoso. Eu tento me colocar no realista esperançoso. Mas é essa provocação que eu vou fazer aqui e eu vou voltar a ela no final, depois da gente ver os dados, e eu gosto muito de dados, porque a gente precisa ter conversas informadas e não conversas emocionais. Óbvio, se a gente não trouxer dados para essa conversa, ela vai ficar uma conversa emocional. Eu acho isso, acho aquilo, transição energética é isso, é aquilo, tributação. Mas a gente precisa olhar em dados e em perspectivas globais, como a gente está tentando trazer aqui. Então, acho que a gente tem algumas boas notícias que repetem o que o Edu e outros já falaram hoje. Para o Brasil, o petróleo, de 20 anos para cá, mudou a cara da nossa economia, quiçá da nossa segurança energética. Então, hoje nós somos o 8º maior produtor do mundo, 17% do PIB industrial. Desde o ano passado, o maior item da balança de exportação do país é o petróleo. Mais de 10 anos atrás, deixamos de ser importadores líquidos de petróleo para passar a ser exportadores líquidos de petróleo. Temos um nível de arrecadação de mais de R$1 trilhão na última década. Emprego e renda aumentado por conta disso. No Rio de Janeiro, não preciso nem falar, o Rio de Janeiro tem 85% da produção nacional, 40% do PIB industrial e 1/3 da arrecadação da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro vem do petróleo. Então, isso é muito bom. É receita para o Estado, é emprego, renda para a economia. E se a gente olhar para o futuro, se a gente continuar na trajetória que a gente está, é muito bom para o nosso futuro. Estamos aqui num seminário que fala de óleo e gás, então a gente quer poder aspirar por um futuro melhor. Então, potencial de investimento, mais de 1 trilhão até 2030, 1 trilhão de reais. Arrecadação, mais de 300 bi de reais até 2031. 500 mil de empregos por ano. E podendo galgar
se a gente hoje tem a 8ª posição de maior produtor do mundo, como política industrial, ou seja, uma política de Estado, temos a aspiração de galgar a 4ª posição em 2030. E não sou eu que estou falando, são declarações dos ministros, mais de um ministro de Minas e Energia, que demonstram esse objetivo de continuar galgando essas posições. Então, isso tudo é muito inspirador, né? Então, como eu vinha falando, eu sou um otimista, emotivo, trabalho com o coração, gosto disso, saio da licença paternidade para vir conversar com vocês. Então, para mim, isso é inspirador. Agora, isso não acontece a despeito dos riscos fiscais que a gente continua observando. Eu não vou chamar atenção para cada item individualizado nesse slide, mas eu acho que se a gente bate o olho, a gente vê que a trajetória de riscos tributários que a gente observa nos últimos 10 anos, ela só cresce. Cada vez mais temos riscos, nem todos se materializam, eu acho que vivemos num país com freios e contrapesos que funcionam, nem todos se materializam, mas significa que a gente, voltando aqui à alusão do Edu, precisa lançar mão de consultores inteligentes como ele para tentar entender como funcionar diante dessa ambiguidade, desse ambiente de riscos. E a gente está falando majoritariamente hoje, aqui e amanhã, da reforma tributária. E o que certamente muitos de vocês já me viram falar e já viram esse slide, eu acredito que seja apenas a ponta do iceberg. Então, a reforma tributária, a reforma de indiretos, é uma que a gente está vendo. E, como eu disse antes, eu sou um otimista em relação a ela. Eu acho que a gente chega em 2032 mais simples, menos complexo. Espero, sem olhar para aquele gráfico do Banco Mundial, com aquela ausência de orgulho de ser o número 1 mais complexo, né? Espero que a gente melhore nisso. Mas existem outras questões para a nossa indústria que são mais importantes até do que a reforma de indiretos, que é o que a gente não vê no dia a dia, que está abaixo do nível do iceberg, né? Então, algumas alterações que aconteceram nos últimos anos foram muito impactantes para a nossa indústria. Então, regras de preço de transferência, regras de preço de referência, alterações na sistemática de tributos diretos, né? Então, tivemos a reinstituição de dividendos, tivemos mudanças nas regras de JCP, tivemos mudanças nas regras de subvenção e outras, imposto de exportação, que tivemos em 2023 e voltamos a ver agora em 2026. Então, essas questões, elas ajudam a criar aquele cenário que a gente estava vendo antes de a indústria precisa lidar com esse tipo de risco. E é muito difícil lidar com riscos que você não precificou no momento que você assinou o contrato. Então, essa é a dificuldade. Agora, isso é o que eu estou falando para vocês, né? Eu trabalho numa produtora da indústria. Certamente, eu não tenho dúvida, ninguém está livre disso. Nós temos nossos vieses. Mas é por isso que eu gosto de dados, porque eu quero tentar testar os meus vieses a partir da opinião independente ou até a opinião contrária. Então, se a gente olha esses gráficos vêm de estudos muito sérios e muito bem elaborados, os 3 primeiros da empresa da EPR, Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E o que esses 3 primeiros gráficos mostram para a gente é o seguinte: na trajetória que a gente está de investimento em novas descobertas, ali na próxima década, o nosso nível de produção cai a ponto da gente voltar a ser importador líquido de petróleo. Isso é preocupante, porque além da questão financeira e econômica, há a questão de soberania nacional e segurança energética. Não sou eu que estou dizendo, são gráficos que eu tirei e estou dando a fonte de estudos da EPE. Então, se nada fizermos de diferente, isso sem contar todas essas novas questões fiscais que vimos discutindo aí, se não fizermos nada diferente, na década que vem a gente já é importador líquido de petróleo novamente. Espero que não aconteça. Temos outras fronteiras, temos fronteiras exploratórias no sul, temos fronteiras exploratórias no norte, tem a questão fiscal que eu continuo ansiando por mais estabilidade. Espero que esse gráfico não seja a realidade, porque se ele for, ele é má notícia para nós como exportadores, como produtores, né? A posição mundial que a gente tem
no setor e é muito ruim para a arrecadação, porque a arrecadação cai muito. A gente vê aqueles números ali que talvez estejam pequenos, mas a gente vê o cenário do delta da queda de arrecadação muito grande, seja de participação governamental, seja de arrecadação de tributos. Então, a gente vê isso acontecendo, a EPE. Então, convido a todos para olharem esse estudo. E o último é um gráfico que vem da ANP. O que esse gráfico está dizendo para a gente, aquele gráfico cinza? Ele é interessante no contexto de algumas discussões que a gente ouve às vezes, de se o Brasil produz tanto petróleo, por que a gente tem que importar derivado? Por que a gente tem que importar combustível? O que a ANP mostra é que o nosso nível de capacidade de refino, ele é aquele da linha vermelha. O nosso nível de produção e exportação de boa parte disso é o gráfico azul. Ou seja, eles não conversam. Não adianta a gente tentar destinar mais petróleo para o mercado doméstico, porque o mercado doméstico não tem condições de atender pela ausência de refinarias em quantidade necessária e também pela dieta das refinarias. Porque não é porque a gente tem petróleo que qualquer refinaria possa refinar qualquer petróleo. O que a gente chama de dieta é porque as refinarias, quando são construídas, elas são construídas para um tipo específico de petróleo. Isso é a dieta. Então não adianta você tratar como fungível, é óbvio que o petróleo é de alguma forma fungível, mas para fins de refino ele não é fungível. Existe um limite da elasticidade dessas refinarias para refinar. Então esse é o gráfico que nos coloca nessa situação, em que a capacidade de refino ela é completamente desconectada do nível de produção e exportação que a gente tem. E com esses dados eu queria voltar para essa provocação e pedir para cada um refletir internamente. A gente não vai abrir o debate, senão a gente não vai sair daqui hoje. Alguns vão ficar chorando, os outros vão ficar mais esperançosos, mas a gente não sai daqui hoje. Mas a reflexão que eu queria deixar é essa. Quem que a gente quer ser nesse debate? Um otimista tolo? Um pessimista chato, amargo? Ou um realista esperançoso que arregaça as mangas e tenta ajudar e contribuir com o debate? Eu sei aonde eu quero estar. Obrigado, pessoal. Bom, vou fazer alguns comentários aqui, todos concordando com você, nenhum discordando, mas eu vou pegar alguns pontos ali da fala que eu achei interessante. Primeiro que como ponto forte ali você fala do Repetro, eu acho que a gente sempre tem que falar do Repetro, mas eu às vezes faço uma reflexão de que se a gente olha, principalmente na produtora, né, na empresa que é incentivada no final da cadeia do Repetro ali, o benefício do Repetro é muito relevante, de fato, né? Mas se a gente vai comparar, e a gente está falando de benchmark internacional, se a gente vai comparar com o mundo, todos os outros grandes países também têm grandes incentivos, especialmente no CAPEX, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil o capital intensivo é ainda maior do que em muitos lugares do mundo pela natureza da nossa perfuração em águas ultraprofundas. A gente tem um gasto. O Fernando da Modec apresentou ali, né, o tamanho do investimento de uma plataforma FPSO. Então, assim, os nossos gastos são muito grandes. Mas se a gente vai comparar com o mundo, e aí indo na linha do que você falou dos impostos indiretos, né, do VAT, os incentivos eles são um pouco mais abrangentes, porque ele olha o CAPEX como um todo e ele olha o IVA como um todo, né? Aqui a gente tem uma linha ainda muito forte dentro desse investimento que é serviço. Tanto os afretamentos, tanto as instalações, né, tanto a engenharia. O Brasil, para quem não sabe, assim, eu acho que, se não me engano, 70, não sei se chega a 70% do PIB, né? A maior parte do nosso PIB é serviço, né, atividade de serviço. E a gente tem essa cultura do serviço, e a gente sempre teve a diferença entre ICMS, o ISS, então a gente tem essa categorização do serviço aqui que não entra no Repetro, né? Que é uma discussão que obviamente já se foi, não se fala, até já tentamos, né, um Repetro para atividade de serviços, mas por que isso? Porque o serviço ele traz consigo um custo de parte de tributos não recuperáveis e ele não entra no Repetro, coisa que lá fora a gente não enxerga tanto essa diferença e acaba que tudo entra nos incentivos quando a gente fala de exoneração.
E isso falando de países em que a recuperação de crédito normalmente seria natural, ou seja, realmente é um incentivo financeiro, né? Onde você não quer que a empresa precise de mais dinheiro de investimento, né? Mais cash out para fazer o projeto. Então, essa é uma provocação que eu ia fazer, porque eu acho que a gente ainda tem uma parte de incentivos, e quando a gente fala de benchmark internacional sobre CAPEX, eu acho que a gente é muito feliz com o Repetro, é necessário, é fundamental, mas eu acho que a gente ainda alcançou uma parte menor. E quando a gente olha para a reforma tributária, indo para um IVA de 28%, né, estimado, a gente vai aumentar ainda mais esse cash out, né? A própria Infis, a gente fez um estudo um tempo atrás, quando ainda estava na fase do PL 68, que o nível de investimento de projetos, tamanho de um pré-sal, né? E aí eu usei mais ou menos uma modelagem de um projeto Raia, por exemplo, de um IPCI, a gente teria um incremento ali de mais ou menos 15% em custo de projeto, né? de CAPEX. Então, essa era a minha provocação, me estendi, mas para falar assim, a gente tem um Repetro, mas eu acho que, especialmente olhando para a reforma tributária, ele tem uma eficiência até a página 2. E outra provocação que eu vou fazer para te passar a palavra para considerações finais sobre esses dois pontos é a questão que você botou no iceberg ali, eu já vi esse iceberg várias vezes, ali, em várias apresentações, e agora a gente tem uma linha nova do iceberg que não tinha do imposto de exportação ali, que você botou 23 e 26. E essa demanda do imposto de exportação, como eu falei na abertura, ele veio por questões de preço da commodity. Mas a gente tem exemplos no mundo de fundo soberano, um exemplo da Noruega. Né? O que significa? Eu vou pedir para você explicar um pouquinho, mas em situações boas, né, que o barril está muito bom, o governo ele monta esse fundo para também nos momentos em que está tendo alguma crise, está tendo alguma situação, ele consegue fazer uma intervenção na economia sem necessariamente uma criação de um tributo obsceno como o imposto de exportação, né? Totalmente aleatório. E como você falou, né, que não consegue adaptar a um contrato que já existe ali de partilha, né, ou de função. Então, queria fazer essa provocação do Fundo Soberano, a provocação também de que a gente não pode deixar de pensar que o governo, e aí não só como participações, mas também através de PPSA em contratos de partilha, arrecada muito mais também com o aumento do barril. Então, em teoria, deveria ter condições de subsidiar políticas sem necessariamente imposto de exportação. Então, essas duas provocações aí, se você conseguir passar para a gente. Obrigado, Edu. O Edu já tinha feito essas duas provocações, então me deu um tempinho de pensar a respeito. Mas sobre a primeira, eu já de cara falei para ele que eu já tentei fazer esse benchmark várias vezes do Repetro e como isso funciona em outros países, mas eu infelizmente falhei. Eu não consegui fontes e dados suficientes para comparar banana com banana. E a minha experiência é que os regimes são tão diferentes que é muito difícil a gente trazer um benchmark útil que compare bananas com bananas. Agora, é também a minha experiência de que o Repetro ele é super importante no Brasil por conta de algumas assimetrias locais, principalmente a questão da dificuldade de se monetizar crédito. Né? Crédito, 70% do contencioso brasileiro tributário é crédito PIS/COFINS, que dá crédito, que não dá crédito, que dá crédito, que não dá crédito. ICMS é a mesma coisa. Qual é a dificuldade enorme de a gente entender o que dá crédito, o que não dá crédito, o que dá crédito, o que não dá crédito. Então, esse tipo de assimetria faz com que o Repetro seja necessário, porque no final das contas, ele é um benefício para o bem de capital. Um bem que vai gerar riqueza, essa sim, para ser tributada, como eu vinha falando. Isso a gente não vê em outros países. Não é que não exista um problema de crédito em outros países. Na América Latina a gente vê com alguma prevalência a dificuldade em se monetizar crédito. Mas na maioria dos países, e eu acho que a minha parte otimista, talvez inocente, acredita que a gente vai conseguir atingir em 2032, essa parte dos créditos me denota que o Repetro ele não é e não deveria ser um fim em si mesmo. Idealmente, a partir do momento que a reforma esteja plenamente implementada conforme desenhada, o Repetro ele deixa de ser tão relevante. Por quê? A própria emenda 132 trouxe a questão da isenção para bens de capital, então não há nem que se falar em Repetro, tributo
uma isenção na própria Constituição. Então é preciso regulamentar quais são esses bens. Eu tenho uma ideia de quais seriam os bens que fariam sentido. Para mim, os grandes, não faz sentido num FPSO, que é um equipamento de 4 bilhões de dólares, pagar tributo para 30, 60, 90 dias depois obter a restituição do crédito. Então, eu acho que a vocação para essa isenção de bens de capital está nos ativos de grande valor. Mas isso precisa ser regulamentado. A questão do crédito imediato ou quase imediato, isso dialoga com outras coisas muito boas que estão acontecendo, os programas de conformidade, seja da Receita Federal, mas de alguns estados que também começam a ir nessa direção, premiam o bom contribuinte, e aqui a gente precisa sempre separar, né? Estamos numa sala que eu presumo que estejamos basicamente com bons contribuintes multinacionais, sujeitas a regras, a princípios, com ações cotadas em lugares que exigem esse tipo de coisa. Então, esse tratamento diferenciado para o bom contribuinte, ele vai ser importante. Ele dialoga até com a velocidade da restituição desses créditos. Então, acho que, long story short, Edu, eu não tenho esse gráfico, adoraria ter, já tentei por vários anos, e me satisfiz com o fato de que não é comparável, mas a gente sabe onde estão os problemas que requerem um tipo de regime como um repetro. E que, novamente, eu quero crer, ele não é um fim em si mesmo, ele vai ser desnecessário a hora que a gente tiver um regime mais funcional, como é o que promete o da reforma tributária de indiretos. Na questão da pergunta do fundo soberano, me fez pensar, né? A primeira vez que o Edu me perguntou, eu falei, cara, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas eu acho que é uma pergunta genial, porque o que é o fundo soberano norueguês? E esse é o maior caso de sucesso de fundo soberano até hoje. O Brasil tem um fundo soberano. O Brasil, em 2010, desenhou um fundo soberano, que é o Fundo Social do Pré-Sal, muito nos moldes do Fundo Soberano Norueguês, que é de 1990. Então não foi nem muito tempo depois, 20 anos depois, o Brasil colocou uma arquitetura que é muito parecida. Qual é a diferença entre o Fundo Soberano Norueguês, o brasileiro, e outros? É muito mais a governança e como que eles são executados. No papel, eles são muito parecidos. E por que um fundo soberano? Por que a Noruega trouxe isso na década de 90? Também não inventou sem necessidade. A necessidade é a mãe da invenção. Então, antes da necessidade de um fundo soberano, o mundo percebeu na década de 70 uma coisa que certamente vocês já ouviram falar, que é a doença holandesa. Países que produzem muito petróleo, eles tendem a ter uma maldição de fragilizar outras indústrias, fortalecer a moeda e incentivar a importação. E bem assim, enfraquecendo, fragilizando outras indústrias. E como o petróleo é cíclico, e a gente tem que saber isso e ter sistemas que adaptem para esse mundo cíclico, no momento em que o petróleo cai, esses países que ficaram ultradependentes da economia do petróleo, e a doença holandesa, porque isso aconteceu a partir do campo de Groningen, na Holanda, na década de 70, quando vem um ciclo negativo, isso destrói a economia. Então, isso não é bom. Observando essa experiência internacional, foi até, acho que na década de 70, foi capa da Economist, esse caso da doença holandesa. Então, observando o que aconteceu no mundo, a Noruega falou, bom, eu vou pegar esse dinheiro do petróleo e ao invés de gastar ele, ao invés de colocar ele na economia e trazer esses prejuízos que a gente já observou que são decorrentes ou recorrentes numa economia altamente vinculada ao petróleo, eu vou pegar esse dinheiro do petróleo, da arrecadação, vou colocar num fundo, e esse fundo vai ser um colchão para esses choques de preço que eles acontecem. E como é que eles fizeram isso? Eles colocaram dinheiro no fundo, hoje esse é o maior fundo do mundo, tem mais de $1 trilhão, e é um fundo que investe não só majoritariamente no exterior, para não inflar a economia local de forma artificial. Então, são investimentos que acontecem no exterior, 70% em equity, ou seja, em ações de companhias, de forma diversificada, tem a exposição ao petróleo, mas também é diversificado em outros setores. Então, quando vem uma crise de preços do petróleo, esse fundo ajuda a amortecer os impactos na economia.
Então é assim que o Fundo Soberano Norueguês funciona e funciona muito bem. É considerado o fundo que melhor funciona, porque ele pega a riqueza. Ele é um fundo que se chama, é um projeto intergeracional. Ele pega a riqueza daquele momento e não gasta tudo de uma vez. Ele coloca essa riqueza para as próximas gerações. E ele se vincula a apenas utilizar 3% ao ano do rendimento desse fundo para aí sim fazer gastos estatais. Então é uma aposta no futuro e uma aposta na diversificação. E, se necessário, uma aposta que, num momento de pico de preço, ele vai se beneficiar junto, porque naturalmente esse fundo vai arrecadar mais. Então ele é um caso de sucesso. O fundo brasileiro, ele não tem essas amarras de governança institucionais para o gasto. Ao contrário, ele já saiu na norma carimbado para educação, para desenvolvimento, ciência, tecnologia, etc. Então eles ficam muito mais sujeitos ao gasto no momento de alta e no momento de baixa, não necessariamente o fundo está ali para ser fruído. Então acho que a inteligência da pergunta do Edu está no como esse fundo pode ser utilizado para justamente ser um fundo anticíclico e que utilize esses fundos quando necessário, utilize esses recursos quando necessário. Então, acho que intervenções, né? Faça intervenções quando necessário. Faça intervenções se necessárias. necessariamente Como eu falei antes, o trabalho Brasil buscar, tem já alguns streaming mechanisms, né? Esses mecanismos em que, subindo o barril, a arrecadação sobe também. Foram aqueles que eu mencionei. Mas acho que a provocação é interessante. Bom, obrigado, Fábio. Acho que foi uma ótima exposição aqui de comparação e um contexto inicial para a gente partir para os próximos painéis, que vão focar também um pouco mais aqui nas nossas questões domésticas e principalmente na reforma tributária. Então, a gente encerra aqui esse painel. Obrigado.